bem-vindos ao Comenda Cast, o podcast do Colégio Comendador Soares. Eu sou Vitória Santos. E eu sou Paulo Sérgio. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, saúde mental. Essa pauta se torna ainda mais relevante no cenário atual, visto que estamos no mês de setembro. Para quem não sabe, no Setembro Amarelo intensificam-se as ações de conscientização sobre saúde mental. Nesse mês de setembro, no dia 10, é oficialmente o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Agora vamos conhecer a história de alguém que foi muito importante para a criação do Setembro Amarelo, Mike Emmer. Mike Emmer era um jovem americano de 17 anos que morava no Colorado, nos Estados Unidos. Em 1994, Mike tirou a própria vida na garagem de casa. Seus pais e amigos ficaram em choque, porque para muitos ele parecia ser um jovem feliz e normal. No velório, os amigos de Mike montaram uma cesta com cartões amarelos contando mensagens de apoio, frases motivacionais e números de telefone para pedir ajuda. Esses cartões foram distribuídos no dia do enterro, para que pessoas que comparecessem e tiverem com ideia de suicídio pudessem pedir ajuda antes de chegar ao extremo. A iniciativa se espalhou rapidamente e o amarelo, inspirado no Mustang de Mike, virou símbolo de luta contra o suicídio. O movimento começou nos Estados Unidos e com o tempo foi adotado por diversos países. No Brasil, foi oficializado em 2015 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, junto ao Conselho Federal de Medicina. O objetivo é quebrar o tabu sobre falar de suicídio e incentivar o diálogo e mostrar que a busca por ajuda é fundamental. A tragédia de Mike se transformou em um movimento que salva vidas até hoje. O Mustang amarelo passou a simbolizar a esperança e lembrar que ninguém precisa enfrentá-lo sozinho. E foi a partir disso que, em 2014, com a colaboração de diversas entidades, como a CVV, Centro de Valorização da Vida, o movimento Setembro Amarelo foi idealizado, tendo sua primeira edição já no ano seguinte. Agora que apresentamos uma breve explicação sobre o movimento Setembro Amarelo, podemos ir para o tema desse podcast, o bullying. O bullying não é nada mais nada menos que um comportamento agressivo, intencional, repetitivo e persistente. Esse comportamento pode vir de um único indivíduo ou até mesmo de um grupo que intimida e humilha outras pessoas. Violência física ou psicológica são características do bullying, que pode acontecer presencialmente ou por meio da internet. Quando o bullying acontece pela internet, ele é chamado de cyberbullying, que costuma ocorrer nas redes sociais. O cyberbullying vai desde espalhar boatos, compartilhar fotos constrangedoras e até mesmo enviar ameaças usando o anonimato da internet. Tanto o bullying quanto o cyberbullying são extremamente prejudiciais à saúde mental de um indivíduo, seja ele criança, adolescente ou até mesmo adultos. Por isso, vamos falar agora com a professora Simone da nossa escola. Ela vai nos contar alguns relatos que já presenciou e quais atitudes tomou para que isso não voltasse a acontecer. Olá, professora. Muito obrigada por estar aqui com a senhora. É um prazer ter a senhora aqui no nosso podcast. Olá, o prazer é meu. Vocês sabem que eu tenho muito orgulho de vocês aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, professora, a gente queria fazer algumas perguntas para a senhora sobre o bullying, que a gente sabe que é bem recorrente nas salas de aula, no ambiente escolar. E a primeira pergunta que a gente queria fazer é como a senhora definiria o bullying dentro do ambiente escolar? Então, o bullying começa disfarçado com uma brincadeira, mas ele é uma agressão verbal, física, em alguns momentos até em redes sociais, né? E isso tem causado muitos problemas no ambiente escolar, né? E cabe à sociedade trabalhar e informar que isso não é uma brincadeira e vocês têm que começar a planejar ações para informar, né? Que a informação é muito importante, né? Do que é bullying e as consequências disso para quem está sofrendo e até para quem está executando, porque existem punições sérias para o bullying, né? Realmente. E o que a senhora acha que o professor, estando naquele ambiente, deve fazer quando ele presencia algum ato de bullying? O professor deve repreender o bullying com seriedade, né? Mas primeiro acolher quem está sofrendo e informar que ele precisa, né, de falar com os representantes na escola, com o professor, ou até mesmo com alguém, com um familiar,
porque quando o silêncio em todas as ações, assim ele é bom para o agressor, né? E para quem está sofrendo, é um ciclo que vai continuar acontecendo do bullying. Mas a escola precisa, primeiro eu, professor, eu tenho que acolher esse aluno. Ele tem que receber um acolhimento, ele tem que ter um apoio, tem que ter certeza de que a escola é um ambiente seguro para ele, que ele vai estar nesse ambiente de proteção que a escola é. E o outro ser repreendido, e daí a gente chamar a família e trabalhar essas questões na sala e na escola. Como professora, a senhora, eu acho que a senhora já presenciou muitos casos de bullying, né? A gente queria saber como a senhora acha que o bullying pode impactar na vida pessoal, até escolar dos alunos que sofrem esses tipos de bullying. Então, essa ação, primeiro você percebe o bullying na escola, ele começa com uma zombaria, né? Que a criança que está fazendo acha que é uma brincadeira, para o outro vai sendo diminuído, né? Afeta sempre. Muitas vezes ele começa com a questão da aparência, do cabelo, né? Da cor da pele, do jeito da pessoa, porque você tem direito de ser o que você quiser, né? O seu direito de ser, você só não pode agredir o outro, só não pode atrapalhar o outro indivíduo que convive com você em sociedade. Então esse aluno ele fica com uma autoestima baixa, tem um baixo rendimento, normalmente eles começam a apresentar um baixo rendimento e em alguns momentos até uma certa agressividade, porque ele vai cansando daquilo ali e aí ele pode até chegar a se tornar agressivo e normalmente não é com quem faz, né? Porque ele acaba tendo medo desse agressor, né? E quando você tem o aluno que sofre bullying, ele precisa, o ato de falar o que você está fazendo está me ferindo, está me machucando e eu não gostei, é um ato de coragem. Você precisa de ter coragem para denunciar o seu agressor, mas acima da coragem, você precisa se olhar e entender que você não merece isso. Você merece ser tratado, né? Esses dias a gente estava participando de uma conversa e falou sobre agressão no ambiente familiar, entre homem e mulher, né? Essa questão do feminicídio. E ninguém gosta de ser agredido. Eu quero ser bem tratado, quero ser, né? Mas quando você se omite em se defender, você dá condições para o agressor continuar e vai aumentar as agressões. É por aí. Isso é muito importante ser discutido, né, professora? Até porque todo mundo merece amor, né? Ninguém merece sofrer. Sim, todo mundo tem que se sentir confortável sendo seu. E Ainda mais assim, no lugar público. correto. E a escola tem que ser esse lugar de acolhimento, tem que ser esse lugar de proteção, tem que ser esse lugar que vocês, né, passam um dia na escola. Não, e a gente nem percebe, né? Nem percebe que, né? Então a escola tem que ser isso, tem que ser um ambiente seguro para vocês, né? E assim, seguro para a família que confia em vocês estar aqui. É lógico que eu não estou falando que a família não tem que fazer a parte dela, ela tem que fazer a parte porque você precisa de se comunicar com o seu filho, né? Você precisa de perguntar, quando você vê a criança amuada, né, encolhidinha no canto, você precisa de perguntar, tá tudo bem? A comunicação é a base das relações. Nós precisamos nos comunicar muito bem, mas principalmente a escola tem que ser esse local que acolhe e protege o jovem. Com certeza, professora. Doutora, quais ações você vê sendo tomadas aqui na escola e em outros lugares para combater o bullying? Bem, primeiro a gente tem, dentro do ambiente escolar, você vai fazer essas ações pedagógicas, mas primeiro você informa,
Quando você informa, você está educando, né? Educar para uma educação, né? Assim, o antirracista, uma educação antirracista, mas também, assim, de você respeitar o outro. A base para mim é o respeito do outro. O respeito né? fundamental. Respeitar o espaço do outro, né? É assim, e você não vai ser, não entendo você ser melhor e ganhar like ou adeptos com essas agressões, né? Como se eu não precisasse de você. Eu preciso de todo mundo, nós precisamos um do outro, porque até quem a gente acha que é prejudicial para mim, para você, ela é importante ali para você aprender a sobreviver, né? A se defender, na verdade. Então, a escola, primeiro, ela tem que informar, educar e mostrar, né, essas ações, comunicar, né, faz as ocorrências, comunicar a família, chamar a família de ambos para que possa tomar atitude junto com a família, que nós podemos assim ajudar na educação, mas essa educação tem que vir de casa. Assim, até porque os pais às vezes não conseguem tomar medidas estando em casa, né? Eles pedem apoio para os professores. Sim, com certeza. Aí como a senhora acha que os professores poderiam ajudar junto com essas famílias, tanto com o agressor, tanto com a vítima? O que eles poderiam fazer juntos para mudar? Isso daqui é uma coisa, né? Assim que a gente está fazendo aqui na escola, não só nesse mês, mas assim, a escola está sempre trabalhando essas questões de respeitar, né? O espaço do outro, respeitar o ser, né? O que eu sou, mas tem os projetos, né? Tem os próprios professores levando textos, né? Que a gente vai trabalhando essa situação, o próprio texto que vocês leram antes sobre a origem do Setembro Amarelo é uma coisa que você vai informando, né? E são casos reais, né? Casos que aconteceram. Então, a escola tem que promover ações de acolhimento e proteção, mas educando de forma pedagógica. Sim. Professora, agora a gente quer saber, você já presenciou algum ato de bullying que foi marcante, digamos assim, para a senhora? Olha só, gente, a gente no dia a dia, você vê tanta coisa, né? A gente vê o pior é essa questão da zombaria mesmo, né? Porque começa com uma encarnação, com um apelido desagradável, né? Eu vejo isso acontecendo, principalmente com aquele aluno que já é uma pessoa tímida, né? Ele já é tímido, tem lá suas vivências familiares, porque nós somos o que nós contamos uma história nas nossas ações, né? No que eu faço. Então, eu sou muito o que eu já vivi, né? Então, a minha história, o que eu fui vivenciando, vai me formando também, né? E vai formando cada um de nós. Então, a criança já chega às vezes quietinha, com as suas dificuldades no aprendizado. Então, ela vai se retraindo e o outro percebe e começa. Então, assim, eu não consigo falar para você de mas isso a gente vai vendo isso no dia a dia, o tempo inteiro, no dia a dia. Essa questão para meninas, né, de cabelo, né, quando fala do cabelo, né, você falou, eu lembrei, eu trabalhei num projeto e esse projeto a gente ficava assim, em círculo, né, eram duas meninas e começaram com aquela brincadeira de seu cabelo é isso, seu cabelo, né? Eu sei que elas se pegaram, começaram a brigar e puxar o cabelo e sair muito cabelo, tufo bom grande de cabelo na mão da outra e a gente fica assim, eu, né, não consegui separar, quem separou foram os alunos, né? Graças a Deus eles conseguiram separar, mas assim,
E elas cansaram de ficar juntas, fazer trabalho juntas, era um projeto, a turma era uma turma pequena, né? Então, quando você conhece o outro, você sabe exatamente o que eu vou falar que vai machucar, né? O outro, e foi isso que aconteceu. E é tão triste, né? Tipo, ver o bullying estragando uma amizade. Sim. E Sim, também sim. nos mostra que com o bullying vem a violência. Com o bullying vem a violência. Não tem como Isso não aí ter é violência, porque a pessoa se revolta, né? Exatamente, assim. Mas a gente tem que ter coragem de ser, né? Eu tenho que ter coragem de ser o que eu quero, você, e assim, e seguir em frente, né? Para conquistar, né? Então a gente precisa de estar pronto, né? E a gente sabe também que tem muitos alunos que sofrem bullying e não têm coragem para falar, né? Sim. Porque são retraídos ou têm medo das consequências e às vezes até se sentem culpados achando que a culpa é são deles mesmos. O que a senhora diria para esses alunos para ter medo de pedir ajuda, que eles não precisam ter medo? Tem que ter coragem, precisa de buscar uma coragem, né? E confiar no professor, né, que vai estar na tua sala, confiar na coordenação, confiar na escola, ter certeza que nesse ambiente você está sendo protegido, você é acolhido, você vai receber o tratamento que você precisa, né? A orientação, não digo tratamento, mas a orientação que se faz necessária, comunicar a família também, ele precisa, a família, né? Os pais precisam saber exatamente o que está acontecendo, que a escola vai estar pronta para ajudar o aluno juntamente com a família, então é por aí. E professora, você gostaria de deixar uma mensagem para esses alunos que têm medo de falar, de se abrir ao professor, entendeu? E para também os alunos que praticam bullying, sobre uma mensagem sobre respeito, respeitar o próximo. Porque às vezes só republicam o que eles viveram ou viveram em casa, né? Olha só, eu gosto muito de falar assim nessa questão do que você precisa desse acolhimento, você vai ser acolhido na escola, você precisa de confiar, né? E às vezes o que falta para ter coragem é sentir, né? Ter essa certeza de que você vai ter acolhimento, que você vai ser amparado, né? Que você vai ser ajudado. Entenda a escola como um ambiente de diversidade. A escola é um ambiente de diversidade, as pessoas são diferentes, você tem direito de ser o que você quiser ser, né? E é aquilo que eu vou sempre repetindo, desde que você não vá prejudicar o outro, mas você tem que ter direito de ser, vontade de ser, né? Sede, fome de ser. Então, e que a vida ela é muito boa, gente, para ser vivida, né? A vida é linda, como dizia Gonzaguinha, né? E viver, né? E não ter vergonha mesmo de ser feliz, de ser o que você quer ser e o que você precisa ser, né? Ter coragem e acreditar, né? Nessa questão da proteção, que aqui você está protegido. É isso aí. É muito bonito, né? A gente vê que o comendador vem trazendo muito essa ideia de acolhimento, principalmente por bullying, professores. A gente vê que eles têm se empenhado muito o acolhimento, para ouvir os alunos. Então está sendo bem legal da escola estar retomando essa iniciativa, né? Que a gente vê muitas escolas não tomando essa iniciativa e não é um lugar acolhedor, entendeu? Então é muito legal. Uma coisa que a gente precisa na escola é criar vínculos com a escola. Sim. A gente precisa de ter vínculos com a escola. A sua identidade tem que estar ali na escola. Você tem que se identificar parte da escola, parte do comendador. Os alunos e nós professores, né? Que vocês possam estar nos acolhendo sempre. A gente agradece. Professora. Muito obrigada pelo tempinho da senhora. Sim, tudo que você falou foi muito bonito. Foi muito importante. E é muito lindo ver que nossos professores, educadores, todos da escola estão na linha de frente para o combate do bullying.
que não é um assunto que é jogado de lado, mas Sim, sim que é um bota a assunto cara que na sempre- tapa e conversa. É um assunto que sempre tenta, aconteceu, vamos lá falar quietinho. Não, tem que se falar, isso aconteceu, isso não pode voltar a acontecer. Isso não pode se repetir. Verdade. Mas muito Obrigada, obrigada, você. Muito obrigado, professora. A gente Muito agradece obrigada, muito. gente. Agora vamos falar com um dos representantes do grupo Saúde e Vida.